Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galiléia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou à Galiléia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa. Pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galiléia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galiléia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho que estava morrendo. Jesus disse-lhe: Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce, antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: Podes ir, teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: A febre desapareceu ontem pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus lhe havia dito: Teu filho está vivo. Então ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Este foi o segundo sinal de Jesus. Realizou quando voltou da Judéia para a Galiléia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, nesse relato milagroso da cura do filho do funcionário do rei, nós vemos a manifestação daquilo que é a fé. Nós temos um homem que chega diante do Cristo, depois, não é, que a fama de Cristo se espalha, esse homem chega e pede para Nossa Senhora a cura para o seu filho, que estava ali perdendo a vida que o pai havia transmitido a ele, aquela vida que para o pai é cara, não é? Cristo, antes disso, havia transformado a água em vinho, certamente realizado outros sinais a ponto de sua fama se espalhar dessa maneira, e a palavra que era circulada a respeito desse homem, de Jesus de Nazaré, chega aos ouvidos do funcionário do rei, provocando nele, criando nele uma espécie de confiança de que aquele homem de fato tinha poder. Ele passa a crer nesse homem, sem tê-lo visto, sem tê-lo conhecido ainda, mas apenas por ouvir dizer, talvez uma quantidade considerável de testemunhas, ouvido dizer que aquele homem tinha poder de realizar milagres, curava, transformou a água em vinho, não que seria a cura de um menino doente, diante de um homem que transforma as coisas, que transforma a matéria. Ele chega diante do Cristo, Cristo ainda, né, ele tabula, né, introduz, né, uma espécie de conversa com ele, de cunho teológico, se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Nosso Senhor está certo. Se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. Infelizmente, nós somos assim. Se alguém diz para nós, né, coisas mirabolantes, a gente custa acreditar, porque não viu, precisamos ver, ou precisamos que alguém ateste, jure de pé junto, como a gente costuma dizer, que aquilo realmente aconteceu, para que nós possamos acreditar. O que chega, o que provoca, o que faz com que o funcionário do rei creia, é porque esse homem ele faz coisas extraordinárias. Ele realiza sinais extraordinários e por causa desses sinais extraordinários que ele vai crer. É uma espécie de lamento, claro, né? Vocês precisam ter provas, mas é assim que nós funcionamos. Cristo não ignora isso, essa nossa necessidade dessas coisas extraordinárias. Mas ele trabalha assim para nos atingir. Nós só cremos porque ele realizou prodígios
atestando, provando para todos aqueles que o viam, que o acompanhavam, que quem de fato ele era, que ele tinha poder, que ele era o Messias, que ele era realmente o Filho de Deus. Mas é que o funcionário ele não está preocupado com isso, ele não está querendo ouvir assuntos teológicos, ele não está querendo saber se vendo sinal ou não vendo sinal vai acreditar ou não. Ele quer que o filho dele seja curado. Há um desespero desse pai que quer recuperar a vida do filho, a vida biológica do filho que está morrendo, a vida que o pai transmitiu para o filho, mas também há outro desespero, o desespero de Deus. Não um desespero, né? Deus não se desespera, né? Apenas uma forma de linguagem, mas Deus ele quer incessantemente, ele grita, ele acena para que nós o enxerguemos de volta, para que nós recuperemos a vida verdadeira, a vida que ele sonhou para nós, a vida que nós abandonamos e a vida que ele veio, por meio de Cristo, devolver a nós. Então, nós temos um pai que quer recuperar a vida biológica do filho e nós temos Deus que quer recuperar a nossa vida junto dele. E, continuando a cena, vai dizer, né, Jesus, diante do desespero do pai, que ama, né, quer salvar a vida do filho, ele vai dizer, então vai, o seu filho já está curado. E quando Jesus diz isso, né, termina de dizer, a Sagrada Escritura diz que o funcionário do rei creu. Ele creu naquilo que Cristo disse. Ele não viu a cura, mas ele creu. Ou seja, é uma fé aqui verdadeira, a manifestação de uma fé verdadeira. Bastou para esse centurião aquilo que ele ouviu. Hoje em dia nós não vemos tantos sinais e prodígios de Cristo mais assim, à torta direita. Nós temos acesso àquilo que outros viram a respeito de Cristo, testemunharam a respeito dele e nos legaram. E por causa disso que nós cremos. Lá, depois que Cristo ressuscita, ele vai dizer para São Tomé, bem-aventurados os que creem sem ter visto. Bem-aventurados que creem sem ter visto. Porque já aconteceram tantas coisas, houve tantas testemunhas, tantos homens e mulheres morreram atestando a veracidade daquilo que nos traz as Sagradas Escrituras, que não tem razão para nós, hoje em dia, querer provar a Deus, começar a exigir que Ele nos mande um sinal. Eu só vou acreditar se você fizer com que um raio caia aqui na minha frente. Isso agora não cabe mais. Isso é tentar a Deus. O nosso coração deve ser movido para ter essa fé humilde, verdadeira e sincera desse funcionário do rei, que diante da palavra dos outros ele busca, e diante da palavra do Cristo ele simplesmente crê. Não, seu filho está curado, ótimo. Ele vai para casa, o que vai acontecer não é a fé nascer no coração dele, ele vai ver o filho dele vivo, saudável, curado, mas ele vai ter a confirmação da sua fé, da sua crença. Ele já havia crido, mas quando chega em casa, vê o filho ali de pé. Ele crê verdadeiramente. E acontece a maravilha, o grande sinal, o grande milagre, o verdadeiro milagre de Cristo. Foi o nascimento da fé no seio daquela família. Toda aquela família, vai dizer o Evangelho, abraçou a fé. Houve uma conversão aqui. Cristo realizou o milagre do filho, a cura desse menino, para que a família dele cresce. Uma pessoa bastou para ser curada, para que todo um conjunto de pessoas abraçassem a fé e obtivessem não a vida biológica, como todos os outros, tanto esse filho, como o pai, como a mãe, etc. Todos eles já morreram. Mas o que aconteceu aqui, a coisa extraordinária, foi que nessa família, no momento que eles abraçaram a fé, nasce junto com eles a vida. Aquela vida originária, aquela vida que Deus sonhou para nós, aquela vida que não finda, aquela vida que não acaba nunca. Aquela vida que só nasce de um coração que tem fé. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém.